todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De todas as culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya, la la ya. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya, la la ya. E a Deus só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya, la la ya. Querido irmão do Senhor Jesus, querida irmã, bom ter a cada um de vocês nesse momento em que aceitamos o convite do Espírito Santo e estamos diante da palavra do nosso Deus, que possamos sempre de novo ouvir a voz do bom pastor. Iniciamos esse culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olhar para Jesus como bom pastor, olhar para as nossas vidas como vidas de ovelhas que ouvem a voz desse pastor. Por isso, somos convidados por este pastor a reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, e o fazemos na forma de oração. Deus de toda misericórdia, nós reconhecemos, Senhor, que pecamos diariamente, tanto por pensamentos, palavras, ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos também, Senhor, de fazer. Por isso nós merecemos a Tua eterna condenação. Mas por amor de Jesus Cristo, Senhor, tem piedade de nós, não nos condenes, dá-nos o Teu perdão, que a ação do Espírito Santo seja efetiva em nossas vidas, que Ele faça a cada um de nós reconhecermos os nossos pecados e nos arrependermos. É o que nós te pedimos, Senhor, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmão, irmã, se esta é a tua confissão, como ministro da palavra chamado e ordenado, estendo a você o perdão,
perdoados estão os teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Movido pela ação do Espírito Santo, convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 23. Convido você também a falá-lo neste momento. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ainda com a Bíblia aberta, convido você a abrir o texto de Marcos para a leitura do Santo Evangelho. Marcos capítulo 6, versículos 30 a 44. Onde leio: Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. E ele lhes disse: venha repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém Jesus lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pães para lhe dar de comer? E Jesus lhe disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupo de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Que a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo conduza a mim e a você no meditarmos na palavra do nosso Deus. Ainda para a nossa meditação,
Texto de Jeremias, capítulo 23, versículos 1 a 6, onde leio: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito dos pastores que apacentam o meu povo. Vocês dispersaram as minhas ovelhas e as afugentaram, e não cuidaram delas, mas eu tratarei de castigar vocês por causa das maldades que praticaram, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver dispersado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Porei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais terão medo, nem ficarão assustadas, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e como rei que é, reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o nome pelo qual será chamado: Senhor, justiça nossa. Meus irmãos, em Cristo Jesus, a figura de ovelhas e de pastores de ovelhas são símbolos muito conhecidos do povo de Deus. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, elas aparecem várias vezes. No Antigo Testamento, Deus mesmo é o pastor que busca, apacenta, protege e cuida do seu rebanho, seu povo. Assim como nós ouvimos no texto de Jeremias, foi nesta mesma confiança que o autor do Salmo 23 confessou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No Novo Testamento, Jesus se torna o bom pastor, que conhece as suas ovelhas e ama tanto a estas ovelhas que dá a vida por elas. O rebanho é formado pelos seus discípulos, seus seguidores, os que creem em Cristo, a igreja, o povo que tem a fé, o povo que foi reconciliado com Deus e passa dessa forma a fazer parte de uma nova família. Assim, quando nós olhamos, por exemplo, o texto de Efésios, ele afirma isso para nós com todas as palavras. É essa também a imagem, ou seja, a ilustração que aparece em nosso texto do Evangelho. Jesus se relaciona com os seus discípulos e com o povo como um bom pastor. Um bom pastor trata uns aos outros como parte do seu rebanho. Sobre como acontece esse relacionamento entre o pastor e as ovelhas, é sobre isso que nós queremos meditar. Jesus, como pastor, ele cuida dos seus discípulos, como ouvimos no texto. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: venha repousar um pouco à parte num lugar deserto. É importante notar que os discípulos aqui são chamados de apóstolos.
essa troca de termo é importante. Discípulos são aqueles que foram chamados para seguir a Jesus. Apóstolos ou pastores são aqueles que foram enviados por Jesus para testemunhar, para ensinar as verdades do reino de Deus ao seu rebanho. Isso mostra que o discipulado cristão é a vivência da nossa fé. Acontece sempre nesta dupla relação entre a comunhão com o Senhor e o serviço ao mundo. Os discípulos que haviam sido enviados para anunciar a mensagem do reino de Deus, agora voltam e relatam tudo o que fizeram, ensinaram e experimentaram. E Jesus ouve atentamente o que eles têm a dizer. Jesus ouve e se interessa pelos seus discípulos sempre. E depois de ouvir o relato dos enviados, Jesus conclui que eles precisam de uma folga, de um tempo para o descanso, de um tempo para a avaliação. Os discípulos estão cansados, eles não tiveram tempo nem para comer, mas Jesus, como bom pastor, é sensível a esta necessidade de seus seguidores. Ele convida para o recolhimento e oferece descanso. Aliás, ele diz a cada um de nós: venha a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Assim, ele disse em outra oportunidade para todas as pessoas que estavam ouvindo a ele. Será que este convite de Jesus para o descanso, para o recolhimento, poderia valer também para mim e para você? O texto, ele dirige a atenção para nós olharmos para a multidão, para o povo. Era muita gente, mas também era enorme as suas carências. As pessoas precisam de alimento e saúde, e por isso correm atrás de Jesus. Levam a ele também os enfermos. Assim, ao desembarcarem, Jesus vê uma grande multidão e se compadece das pessoas, porque reconhece que elas são como ovelhas que não têm pastor. É um povo desesperado, desorientado. Mas Jesus, irmãos, tem um coração sensível para as necessidades deles. Assim chegamos a um outro ponto em nossa reflexão. Jesus como pastor com a multidão. Como vive uma ovelha sem pastor? Ovelhas são animais muito dóceis e sociáveis, mas também são animais muito frágeis e sensíveis. A saúde e a sobrevivência de um rebanho depende basicamente dos cuidados do seu pastor. Jesus afirma que a multidão que ele encontrara estava como ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor enfrentam sérios perigos, sérios problemas em sua vivência. Ficam expostas a muitos perigos, pragas, ataques de animais ferozes,
são alguns. Elas ficam famintas e sedentas, pois não encontram pastagem segura. Vivem inseguras, porque perdem o rumo a seguir. Certo criador de ovelha ensinava que uma ovelha precisa ter suprida 3 necessidades básicas para que possa descansar e procriar. Ela precisa sentir-se segura, alimentada e livre do atrito com as demais ovelhas do rebanho. O pastor de ovelha tem exatamente esta função: deve proteger, guiar e alimentar o rebanho, bem como cuidar das ovelhas feridas e buscar as ovelhas perdidas. Sem estas necessidades supridas, as ovelhas ficam aflitas, angustiadas, cansadas e exaustas. A multidão vista por Jesus estão como ovelhas sem pastor. Por isso correm atrás de Jesus e dos discípulos. Veem na mensagem de Jesus um sinal de esperança e de orientação. E Jesus se coloca ao seu lado como o bom pastor. Sua tarefa é reunir o rebanho, proteger as ovelhas e conduzi-las em segurança para a salvação. Por isso Jesus mostra-se sensível às necessidades do povo. Ele sente compaixão da multidão. Os discípulos estão próximos de Jesus, mas a multidão está abandonada. Por isso precisam de mais atenção do que os próprios discípulos de Jesus. Amados irmãos, qual é a sua situação? Você está no grupo dos discípulos ou entre a multidão desorientada, como ovelha sem pastor? Seja qual for a sua situação, Jesus é aquele que nos acolhe, aquele que convida, aquele que chama para o discipulado, para então nos enviar ao mundo, a fim de testemunhar o seu amor e proclamar também a mensagem do reino de Deus. Como cristãos, como comunidade, vivemos nossa fé neste duplo relacionamento. Por um lado, é importante nos reunirmos em culto e participarmos nas demais atividades da igreja. Nestes encontros, aprofundamos nossa comunhão com o Senhor, nos fortalecemos na fé e nos auxiliamos uns aos outros. Por outro lado, é importante e necessário que voltemos nosso olhar para fora dos muros da igreja. Por isso, pois ainda há muita gente que vive abandonada e desorientada, há muitas ovelhas desgarradas e rebanhos sem pastor. O mundo precisa de discípulos que anunciam a misericórdia de Deus para que aqueles que sofrem possam ser acolhidos. Irmãos, ainda há muitas ovelhas sedentas e famintas que precisam ouvir o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como discípulos de Jesus, somos convidados a ver e ouvir e ir atrás das ovelhas desgarradas, desviadas, perdidas, aflitas, desorientadas. E para isto precisamos dedicar tempo, o nosso tempo, para que o reino de Deus alcance também a estas pessoas. Vamos olhar
para todas as ovelhas com os olhos de compaixão de Jesus e anunciar a elas o reino de Deus que está próximo, que o próprio Deus está perto de nós através do seu Filho Jesus Cristo. Que Deus nos ajude e nos dê a mesma alegria experimentada pelos primeiros discípulos no cumprimento da nossa missão. Que assim seja. Amém. Que a ação bondosa de Deus continue nos alimentando dentro deste aprisco em que Ele é o nosso pastor, o bom pastor. Amém. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai amado, por novamente se revelar a nós e revelar o Teu Filho como o bom pastor, que deu a sua vida por cada um de nós. Por isso, Senhor, muda o nosso ser, mude a cada um de nós, para que possamos ser como os discípulos, levarmos a Sua palavra a todas as pessoas. Pai Santo, agradecemos por tudo aquilo que temos recebido da Tua parte. Continue, Pai amado, a estar dentro dos nossos lares, ensinando a cada um de nós a vivermos conforme a Tua palavra. Ser presente também, Senhor, na vida dos aniversariantes. Nós lembramos da nossa irmã Niclé, que a Tua bondade esteja na vida de cada um deles, Senhor. Pedimos que guarde a cada um destes no amor, Senhor, e que possam sentir as Tuas bênçãos em suas vidas. Também, Senhor, queremos interceder, pedir pelos doentes, aqueles que estão vivendo angustiados, aqueles que estão vivendo em depressão, Senhor, aqueles que estão distantes da fé também, Senhor. Motive a cada um de nós a levarmos o Teu Evangelho, a Tua palavra, Senhor, a estas pessoas. Pai amado, pedimos também pela nossa nação. Oriente os nossos governantes, Senhor. Nós precisamos que as autoridades do nosso país possam olhar para as pessoas menos favorecidas. Não podemos, Senhor, compactuar com os erros. Por isso, dobramos os nossos joelhos, Senhor, pedindo que oriente a cada um destes que exercem um cargo público, Senhor. Também, Pai amado, pedimos pela Tua igreja, que possamos estar dispostos a levar o Teu Evangelho, a nos gastar em prol da salvação daqueles que estão perdidos, Senhor. Assim, Salvador, nós entregamos toda a nossa vida nas Tuas mãos, na certeza de que Tu sempre ouves a cada um de nós e nos atende conforme o Teu querer. É o que nós Te pedimos, Senhor, e o fazemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orarmos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que a bondade de Deus continue orientando a todos nós nesta caminhada de fé. Temos convidado vocês a serem ofertantes,
Nós temos colocado à disposição, através do QR Code, várias formas de ofertar, mas gostaríamos de que cada um de vocês ofertasse pelo Pix, código 55 99 107 35 25. Seja regular nas suas ofertas. Também agradecemos a participação de cada um de vocês na doação de leite que aconteceu na festa da colheita. Mais de 800 litros de leite, que Deus abençoe, foram entregues ao hospital e que seja utilizado da melhor maneira possível sempre. Sabemos que é muito pouco frente à necessidade que eles têm. Vamos pensar carinhosamente, vamos ser generosos nas nossas doações. Quero também informar a cada um de vocês que amanhã, às 17 horas, às 5 horas da tarde, nós também teremos o nosso culto, no domingo, sim, às 5 horas da tarde. Estou convidando você e a sua família a estar conosco, louvando a nosso Deus, engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Desejo a você uma boa noite, um bom domingo e uma semana abençoada. Louvemos a Deus neste momento. Se sofrimento te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti,